Meus queridos irmãos, graça e paz, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus pela sua vida, você que tem buscado aprofundar-se no conhecimento das Escrituras, o estudo da Palavra de Deus. Nós estamos aqui mais uma vez, dentro dessa caminhada, dentro desse progresso. Eu creio que é um crescimento para nós entendermos algumas questões que foram distorcidas, no meio do cristianismo, do dito evangelho, mas que não é o evangelho de Cristo, do dito Espírito, que não é o Espírito Santo, e do dito Jesus, que não é o Jesus das Escrituras. Então eu quero que você pense comigo sobre 3 tipos de Jesus que algumas pessoas carregam em mente, que não é o Jesus das Escrituras. Nós vimos aí no nosso último vídeo áudio sobre essa busca do ser humano, o crente com o coração animista, o crente com o coração marxista, uma mente marxista, uma fé evangélica em que não há poder. Tudo porque não conhecem quem é Jesus Cristo. Eu vou começar lendo na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 22 e 23, que diz assim: porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Escute isso. As pessoas querem conhecer o Evangelho. Elas querem ter um contato com Jesus. Religiosos é aqui identificado pelos judeus. Eles querem sinal. Eles querem sinal. E filosóficos ou filósofos, eles querem sabedoria. Religiosos querem sinal porque já se acham sábios. E os gregos aqui, chamados filósofos daquela época, eles querem sabedoria porque eles reconhecem que não tem sabedoria o suficiente. Então é mais fácil uma pessoa que não está ligada a um sistema religioso, como eu disse, aquela religião adulterada, aquele evangelho adulterado, é mais fácil uma pessoa que não tem essa experiência com a religiosidade conhecer o Cristo do que uma pessoa que já foi manipulada por um sistema religioso. Então as pessoas querem ver muitos movimentos, elas querem sinais. A religião mostra isso, a busca por Cristo por sinais. Os judeus também queriam sinais. Já se achavam sábios. Religioso normalmente acha que já conhece tudo, já se acha sábio o suficiente. E o Evangelho de Cristo não tem nada a ver com isso. Nessa busca por sinais, cria-se 3 tipos de Jesus. Primeiro, o Jesus milagreiro. Parece que Jesus, na mente de algumas pessoas, é só para fazer milagre. É só para atender os seus interesses. Eu costumo dizer que as pessoas, elas não confiam no amor de Cristo. Elas falam do Cristo Todo-Poderoso, que realiza grandes maravilhas, mas se esse Cristo não realizar aquilo que elas têm por expectativa, elas se frustram com o Evangelho. Então, esse Jesus milagreiro é um Jesus que se criou. E eu não estou dizendo com isso que Jesus não possa fazer milagres. Mas quem quer sinal só quer uma manifestação miraculosa, Eles buscam os milagres de Deus, mas na verdade eles não querem experiência com o Deus dos milagres. Quem pede sinal gosta de muito movimento, de muito barulho, e se não tiver isso, parece que Deus não está presente no lugar. Então pula, grita, rodopia, cai, e acham isso super espiritual, mas nem sempre isto significa espiritualidade.
Como nós já vimos, existem 3 tipos de homens. Tá bom? Nós já vimos isso. 3 tipos de homem. O homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. O homem espiritual, ele sabe se relacionar. Ele não precisa de sinal algum. A fé, na verdade, é crer sem ver com os olhos. Ele não precisa ver nada. Ele tem uma experiência real. Não precisa de nenhuma manifestação milagrosa. Embora, como eu disse, Deus ainda faça milagre. Mas alguns querem um Jesus milagreiro. Assim como alguns querem o curandeiro, o exorcista, sabe? Mas Jesus é muito mais que isto. E na progressão desse nosso estudo, eu quero apresentar a vocês mais profundamente quem é Jesus Cristo. O outro tipo de Jesus que se procura por aí é o Jesus guarda-costa. Tá bom? O Jesus guarda-costa. É o Jesus que não vai deixar nada chegar até você, que vai ficar te cercando. Então, Jesus guarda-costa é aquele Jesus que parece que ele é obrigado a te livrar de todo problema, de toda dificuldade, de toda situação. É claro que ele pode te livrar, mas nem sempre ele vai te livrar impedindo de que a situação chegue até você. Por isso que eu gosto de usar uma diferença entre guardar e proteger. Na verdade, eu acho que é melhor a palavra segurança e proteção. O que é segurança? As pessoas querem segurança. Então, na verdade, algumas coisas vão chegar até nós. Vão chegar. Jesus disse que nós teríamos aflições, seríamos perseguidos, caluniados, e as pessoas se levantariam contra nós. Só que ele estaria conosco naquela situação. Então o evangelho não te impede de receber pedradas. Você vai ser criticado, mas só que você vai ter um capacete. Você compreende o que eu estou querendo dizer com isso? Então a pedrada vem, a tijolada vem na sua direção. Não é que ela não vai te atingir, mas na hora que te atingir você tem o capacete para proteger a sua cabeça. O evangelho não significa que você não vai passar pela fornalha de fogo. Você pode passar pela fornalha de fogo, mas o quarto homem da fornalha estará lá com você. Não significa que você não vai ser jogado na cova dos leões, como foi Daniel. Ele não tinha feito nada de errado, mas foi jogado na cova dos leões. Mas o Senhor tapou a boca do leão. Então você vai passar pelo fogo, vai passar pelas águas. Então tem algumas pessoas que pensam que Jesus é só para guardar nesse sentido de quê? Nesse sentido de... duas palavras. Segurança. Mas o que ele te garante é o quê? Proteção. É que ele vai estar com você na hora da situação difícil. E alguns cristãos não conseguem entender isso. Vamos para outro tipo de Jesus que as pessoas estão acreditando que é o Jesus da Bíblia. É o Jesus Disneylândia. Sabe, algumas pessoas encaram o evangelho como uma brincadeira. Então eles gostam apenas de cores, luzes, flores, eles gostam de efeitos, fumaça, barulho, eles gostam de música, mas eles não querem levar Jesus a sério. Eles pensam que Jesus é uma brincadeira. Então é por isso que eu chamo de Jesus Disneylândia. Eu não sei nem a expressão lá. Lembra daquele lugar que Michael Jackson criou para si? Ou seja, normalmente esse cristão Disneylândia é aquele cristão que não foi curado na sua infância, ele teve uma ferida que ficou aberta, ele cresceu, não amadureceu. Então ele cresceu, ele quer voltar à infância novamente. É isso que Michael Jackson fez. Então ele quis criar um parque rodeado de crianças. Ou seja, um adulto com a mentalidade infantil. Tem muito crente assim. Eu costumo chamar também do crente Peter Pan. Crente que vive na terra do nunca. É aquele crente que vive aventuras, mas também não cresce. Você sabe disso, né? Na terra do nunca ninguém cresce. O crente Peter Pan. E por aí vai as fantasias religiosas a respeito de Jesus.
E eu digo na verdade, quem não entender que nós não estamos num playground, né? Num parque de diversão, nós estamos realmente numa guerra, numa batalha espiritual, não vai poder viver em profundidade o evangelho de Jesus, né? A gente fala a geração, essa geração Pinóquio, né? Que da mentira, essa geração do Fantástico Mundo de Bob ou o Menino Maluquinho, sabe? Isso não tem nada a ver com o evangelho, isso tem mais a ver com emocionalismo, agitação. A gente precisa conhecer o Jesus das Escrituras e eu creio que você está comigo nesses estudos porque você quer se aprofundar nesse conhecimento para você ter uma experiência real com Jesus Cristo. Então vamos lá, vamos pensar sobre isso. Nós já descobrimos, eu vou fazer aqui rapidamente, tá bom? Uma retrospectiva do que nós vimos até aqui. Primeiro, os 3 pilares do mundo em que vivemos. Para você que não acompanhou os estudos anteriores, vale a pena você acompanhar, porque isso vai te dar uma bagagem muito grande para você lidar com os falsos profetas, para você lidar com aqueles que falam em nome de Cristo, mas de Cristo não tem nada na vida, para você não se decepcionar, se frustrar, traumatizar e abandonar Cristo, o Evangelho, abandonar a igreja, porque tem muita gente machucada. É claro que algumas pessoas elas não sabem lidar com a ofensa, mas aqueles que têm ferido uma geração por meio de um evangelho adulterado, eles também vão ter que prestar conta com Jesus Cristo. Os 3 pilares do mundo em que nós vivemos, que nós vimos nos estudos anteriores, é a filosofia grega, o direito romano e a moral judaico-cristã, que é a que nós queremos perpetuar, que nós queremos continuar vivendo. Esses princípios são princípios, não são regras, sabe? Não é filosofia. E nem é justiça da terra, é justiça de Deus, imputada a homens pecadores como nós. Nós queremos viver essa essência. Depois nós vimos sobre o que eu já falei aqui, o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Deus quer que nós sejamos homem espiritual, o homem interior, o novo homem, o homem no coração, a nova criação, segundo o novo Adão e último Adão, que é Jesus Cristo. Ele é o padrão para nós, de caráter, de integridade, de pureza, de santidade, de bondade, mas também de fidelidade. Jesus Cristo é o padrão para o homem espiritual. O carnal é o crente não convertido e o natural é o incrédulo, ímpio ou perverso nas Escrituras. Nós vimos também o evangelho do humanismo, que é para o quê? Massagear o ego de uma geração religiosa, cheia de bajulação, muita filosofia, mas pouco evangelho. O evangelho do legalismo, que gera condenação nas pessoas, cheio de regras, muita religiosidade, impondo nas pessoas fardos que nem esses religiosos querem tomar. Jesus chamava esse evangelho de legalismo dos fariseus e escribas de hipocrisia, sepulcros caiados, raça de víboras. Vocês querem que as pessoas sigam algo, vocês colocam medo nas pessoas, medo do inferno, medo de Deus, e essas pessoas nunca conseguem se aproximar de um Deus que é Pai, um Deus que é amoroso. O evangelho do Espírito é o que gera convicção, que nós vimos até aqui. É o evangelho do reino, composto por homens e mulheres tementes a Deus. É a transformação do homem de dentro para fora. Então, nem coração animista, nem mente marxista, nem fé evangélica, mas o conhecimento de Cristo. E alguém disse que hoje em dia se prega aí o evangelho 3G. O evangelho 3G é grana, glamour e gambiarra. Infelizmente, há muita coisa adulterada na igreja, e a igreja vai ter que se conscientizar de Cristo. E por isso que nós vamos, assim que encerrarmos aqui esses estudos, continuar aprofundando no conhecimento do nosso Rei, do nosso Salvador, do nosso Senhor, aquele que nos transforma de dentro para fora, que faz a mudança da nossa mentalidade, muda a nossa mentalidade antes do nosso comportamento. A religião quer mudar nossos comportamentos, mas isso não funciona. Primeiro é metanoia, mudança de mentalidade, depois mudança de comportamento, arrependimento.
ressignificação de uma série de coisas que a gente carrega do sistema desse mundo. Agora vamos pensar, Deus é luz em sua autorrevelação. As coisas não são obscuras diante dele. O conhecimento da palavra, aliás, as escrituras é a palavra de Deus. Pelo Espírito Santo de Deus, à medida que nós meditamos nas escrituras, há uma iluminação na nossa mente, para que a gente não seja mais enganado, para que a gente realmente viva o genuíno evangelho. Então vamos lá. Deus é luz em sua autorrevelação. Deus é espírito em sua natureza e essência. Ninguém jamais viu a Deus. Deus é espírito, por isso que o relacionamento do homem com Deus é em espírito. Luz, porque ele é a luz que ilumina, é a luz que dirige a ser seguida e a luz que guia também. Deus é luz em sua revelação, Deus é espírito em sua natureza e essência, e Deus é amor em sua obra redentora. É o sacrifício de cruz. Por isso que aquilo que os judeus buscavam, sinal, não era o que o apóstolo Paulo ia apresentar, e nem Jesus queria apresentar sinal, porque muitos viam os sinais de Jesus, mas não se converteram a Cristo. Eles queriam milagres, eles corriam atrás de Jesus por causa do pão e do peixe, mas eles não queriam compromisso com o genuíno evangelho. Tem muita gente assim ainda hoje, que não quer um relacionamento sincero e profundo com Deus. Então, representado pelos judeus, religiosidade. Esse é o judeu não convertido. Ou pelos gregos, muita filosofia e pouca essência. Muita ideia e idealismo sem transformação de vida. Só que o apóstolo Paulo vai dizer, no versículo 23 de 1 Coríntios 1, que o Cristo a quem ele pregava era o Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. O religioso vai ficar escandalizado com o verdadeiro evangelho. E nós já falamos sobre isso, sobre ele aqui. O evangelho do reino, o evangelho da graça. O evangelho de Cristo. O evangelho da glória de Deus é o evangelho do quê? Da cruz, e é o evangelho do poder da ressurreição. E muitas pessoas não querem esse compromisso com esse evangelho. Porque nesse evangelho tem que morrer para viver. Tem que perder para ganhar. Esse é o evangelho de Cristo. E as pessoas não querem cruz. Cruz, Deus me livre de cruz. É escândalo para os judeus. Loucura para os gregos. O homem sem Deus, ele acha ridículo um evangelho que tem cruz, que a pessoa tem que morrer. E o judeu também ficou escandalizado com Cristo. Como um monte de gente tem se escandalizado a respeito de Cristo. E não é bom que o homem se escandalize a respeito de Cristo. Porque ele é soberano. Ele tem soberania, ele tem supremacia. Ele é a suficiência. E somente Cristo pode transformar o homem de dentro para fora, fazer uma mudança real na vida do homem. Então eu quero fechar aqui o nosso estudo de hoje falando de 3 pilares da nossa salvação. 3 pilares da nossa salvação. E nós precisamos ter a nossa vida edificada sobre esses 3 pilares. E é claro que a nossa salvação envolve muitas outras coisas, mas esses 3 pilares eles precisam estar bem definidos no nosso coração. Primeiro pilar, a graça manifestada. Foi graça, irmãos, favor imerecido. Segundo, graça manifestada. Segundo pilar, sangue derramado. Jesus morreu na cruz para nos salvar. E é o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. E terceiro pilar, a fé operante. É a fé com obras. É a fé com coragem, não com covardia. É uma fé viva, não é uma fé morta. Então, graça manifestada, sangue derramado e fé operante. É isto que a igreja precisa. A igreja precisa desses 3 pilares, ela precisa estar bem convicta disso. Tem a ver com a obra perfeita de Cristo na cruz, tem a ver com a sua ressurreição. E eu quero terminar aqui com uma frase para você refletir hoje. E a gente continua juntos
querendo conhecer mais do Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Não o Cristo de Hollywood, sabe, o Jesus de Hollywood dos filmes, né, de comédia. Não, é o Jesus da Bíblia. O apóstolo Paulo trouxe essa mensagem para nós, é por isso que vale a pena a gente continuar buscando entender essa verdade. Eu quero terminar com uma frase. Olha, uma linda frase ou uma linda mensagem pode tocar a sua alma e mudar o seu dia, mas dificilmente pode tocar o seu espírito e mudar a história da sua vida. Nós não fomos chamados apenas para nos empolgar com frases de efeito e jargões evangélicos. Não, nós somos chamados para viver o evangelho do reino, o evangelho poderoso do Espírito Santo. Então você pode ouvir todas as manhãs aquele versículo, olha, fiquei animado, mas aquilo você vai precisar disso todas as manhãs, a mesma frase de efeito, para massagear seu ego, para você se sentir bem. Dificilmente você vai aceitar a confrontação, dificilmente você vai aceitar ser repreendido. E o Evangelho de Cristo, irmãos, aliás, o amor, eu tenho falado sobre isso, e isso está muito claro em mim. O amor de Deus para conosco, ele se manifesta em forma de disciplina. O ensino e o consolo é para trazer encorajamento. Mas um pai que ama, Hebreus 12 vai falar, ele disciplina o filho. Porque ele quer muito mais de nós do que apenas participar de uma reunião religiosa, evangélica, de um culto, sendo que a nossa vida deve ser um culto constante. E aquilo que nós somos em público também é aquilo que nós somos em particular. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por estarem comigo, tá bom? Estou um pouco distante, mas estou perto de vocês aí na mesma fé, no mesmo amor, na mesma esperança. Sabe? Porque eu desejo você vivendo essa plenitude do Espírito, sem ser iludido por sistemas humanistas, sabe? Que não levam o homem a uma experiência real com Deus. Um forte abraço, amo vocês e em Cristo avançar.